Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao VCast. Eu sou Rafael e eu não sou o radical. Eu sou Ricardo Moreira e, como bom pós-moderno, tenho algumas certezas. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Essa é uma iniciativa do Seminário Bíblico Veritas de oferecer a vocês um conteúdo teológico de qualidade e que seja relevante à nossa cultura. O nosso seminário é localizado na cidade de Juiz de Fora e se você deseja receber maiores informações, entre em contato conosco lá no nosso Instagram, Seminário Veritas, @Seminário Veritas, e você pode ali buscar informações acerca do nosso curso presencial e também do nosso curso EAD. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar sobre a maior religião do mundo, a maior religião do planeta. E para isso, estamos com um convidado super especial que entende desse assunto e vai falar para nós acerca das coisas mais importantes aí sobre essa religião. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao podcast Veritas. Muito obrigado, Rafael. Prazer a gente estar junto aqui. Ótimo. Para falar desse assunto. E que já começa polêmico, né? Porque existe aí, dependendo da perspectiva, opiniões distintas de qual é a maior religião do mundo. Primeiro, alguns acreditam que o secularismo, pelo menos da perspectiva da filosofia da religião, é tecnicamente uma religião e talvez seria a grande força nesse universo daquilo que dá sentido para a humanidade. Se a gente entender religião como religião, de uma forma um pouco mais estricta, existe uma discussão se é o cristianismo ou o Islã. Agora, sendo um pouco mais específico, se a gente entender que geralmente é compreendido como cristandade contemporânea, as populações de países totalmente secularizados e pós-cristãos, como países europeus, populações de países europeus, certamente a maior religião do mundo hoje é o Islã, que abraça mais de 1,8 bilhão de pessoas, tem sido a confissão dessas pessoas, e está presente em 49 países do mundo, um quarto da população, um quarto dos países do planeta, sendo que esses 49 países eles são de maioria muçulmana. A maior parte da população é muçulmana. Então, fora os outros países onde eles são minoria, fora outros países que eles não são minoria, mas tem uma parcela significativa, ainda que não majoritária, como 30%, 40% da população. Então, é muito certo a gente dizer que sim, o Islã hoje é a maior religião do mundo e outra taxa importante é a que mais cresce no mundo também. Muito por causa da taxa de natalidade, mas também por, como eles dizem, por reversão, por proselitismo, por pessoas que estão aderindo ao Islã, sobretudo no mundo ocidental. No mundo de incertezas na pós-modernidade, o que o Islã tem oferecido, as certezas que ele oferece, tem atraído muitos adeptos. Interessante, Ricardo. Fala pra gente um pouquinho, então, assim, sobre como que o Islã ele aparece no cenário mundial. Qual é a importância dele? Parece ser uma coisa muito distante para nós ocidentais, mas a realidade é que parece ser um movimento também que vem crescido, vem tomando proporções e vem influenciando tanto política quanto cultura, sociedade e as diversas áreas do nosso mundo. Então, fala para nós aí acerca desse impacto que ele tem no nosso mundo. Antes da globalização, o Islã era um fenômeno do Oriente, algo muito distante. Com as últimas revoluções que a gente tem experimentado na tecnologia, no acesso à informação, na revolução da informação, as possibilidades de trânsito, o mundo muçulmano deixou de ser algo do Oriente e passou a ser, de fato, um fenômeno no mundo. Pelos números que eu já disse, em taxa da população global, o número de países que são majoritariamente islâmicos, é fato a gente dizer que, se alguém quer compreender o mundo de hoje, a pessoa precisa compreender o Islã. Até porque, aqui no Ocidente, religião e Estado estão muito separados. E isso é um pilar da sociedade ocidental. Em países muçulmanos, é muito diferente, porque ou o país é confessionalmente muçulmano islâmico,
ou a religião tem um papel fundamental na sociedade, ainda que a laicidade seja afirmada pelo governo. Por quê? Porque o Islã, ele nasce conectado com a política, com o poder, e é assim até os dias de hoje. Enquanto Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, existem diversas vertentes na história do cristianismo, diversos momentos na história do cristianismo, mas, sobretudo, na Reforma Protestante, o princípio de separação igreja e Estado, ele vem sendo asseverado. No Islã é completamente diferente. Então, começando de forma simples, quando a gente pensa nos noticiários e nas questões do terrorismo islâmico, pensando em geopolítica, para entender o mundo de hoje, a gente precisa entender sobre o Islã. Até de uma perspectiva cristã, quando pensamos sobre as missões modernas, quando pensamos sobre o compartilhar da fé em Cristo Jesus com outras pessoas, entender o nosso vizinho muçulmano é fundamental para que a gente possa fazer as coisas de forma respeitosa, amorosa e como tem que ser feito, sem intolerância, sem radicalismo, sem absurdos, em nome da fé. Interessante. Bom, nesse sentido aí, explica para nós essa diferença Islã e islamismo. É a mesma coisa? Popularmente, as pessoas acreditam que é a mesma coisa e usam os dois termos como sinônimos. Mas, cada vez mais, no universo acadêmico, esses termos têm sido separados. Isso já é muito forte fora do Brasil e tem crescido essa perspectiva aqui no Brasil também. Então, hoje a gente pode dizer de uma forma mais concreta, mais segura, que Islã é um termo que diz respeito à religião e à religiosidade, enquanto o islamismo está ligado com essa perspectiva da religião islâmica mais atrelado a movimentos sociais. Então, de forma mais simples, Islã é um termo que diz mais respeito à religião das pessoas e islamismo estaria ligado com essa vertente mais radical, que quer impor a religião islâmica, tomar estruturas de poder pela força e tudo isso usando Deus como uma justificativa. Então, Islã é um termo neutro, fala a respeito da religião, islamismo está ligado a esse esforço mais radical dentro dessa religião. Entendi. Então a gente pode falar em islamização? Islamização seria um outro termo que, ora, é utilizado como um sinônimo de evangelização e, ora, é utilizado, sobretudo no universo acadêmico, como essa construção de uma cultura, de uma perspectiva de governo a partir do Islã e usando da força do islamismo. Então, é um termo que é ainda mais complexo do que Islã ou islamismo. Entendi. Muito interessante. Bom, o nosso papo aqui é sobre teologia e a gente quer saber um pouco sobre quais são os pilares da teologia islâmica. A gente pode falar que eles têm essa ideia, essa compreensão teológica? Como isso funciona? Quais são as bases doutrinárias, né, se a gente pode dizer assim, da religião, da cultura islâmica, do Islã? Certamente, ainda que existem pontos de contato, há uma diferença muito grande entre fazer teologia cristã, fazer teologia acadêmica, histórico-crítica dentro desse universo ocidental, e existe uma diferença muito grande entre fazer teologia islâmica. Naturalmente, há muita diferença. O que a gente pode dizer, de uma forma simples, objetiva, e que é muito certo, é que o Islã, a teologia islâmica, ela é feita pelo livro, a fonte primária é o livro sagrado, que é o Alcorão, que seria o equivalente à nossa Bíblia. Uma outra fonte muito importante são as hadiths, que é uma série de livros, de compilados que foram escritos alguns séculos depois do Alcorão e que são de fundamental importância. Na verdade, a prática, a vivência muçulmana, ela está muito mais ancorada nas hadiths, nessa série de livros que foram escritos alguns séculos depois, do que efetivamente no Alcorão. Então, como fazer as orações,
quantas vezes se faz essa oração, qual o horário dessa oração. Isso não está explícito no Alcorão, isso está explícito nas hadiths. Existem outras fontes menores, dependendo do grupo do Islã, que vão admitir ou não, como a biografia, por exemplo, do profeta principal do Islã, que é Maomé, ou Muhammad, em árabe. Nem todo grupo vai aceitar a biografia dele como uma fonte de teologia. Então, sobretudo, o Alcorão, sobretudo as hadiths. E é muito interessante a gente entender também que, assim como no cristianismo a filosofia está muito próxima da teologia, lá o direito e a jurisprudência está muito ligado com a teologia. Porque, como eu disse, como a religião e o Estado estão muito conectados, o teólogo muçulmano ele estuda muito sobre lei, ele estuda muito sobre o que a gente chama aqui de Sharia, que a gente poderia traduzir como lei islâmica, que na nossa perspectiva parece só uma lei religiosa, mas é efetivamente a lei que é vivida na cultura muçulmana. Então, o Islã ele tem como fonte esses materiais, esses livros, essa questão da revelação do Alcorão e essa questão histórica das hadiths, da Sharia. E existe um compilado, um bom entendimento, eu acho que uma máxima entre os muçulmanos, que apesar das muitas vertentes, assim como no cristianismo existem diversas vertentes dentro do Islã, há um consenso de que existem 6 pilares da fé, ou seja, a teologia islâmica ela poderia ser resumida em 6 afirmações teológicas. A primeira delas é a unicidade de Deus. Então, existem 3 grandes religiões monoteístas no planeta, que é o cristianismo, o islã e o judaísmo, colocando em ordem cronológica o judaísmo, o cristianismo e o islã. Agora, é importante a gente entender que o monoteísmo islâmico ele se assemelha ao monoteísmo judaico, porque eles são unitarianos. Nós somos monoteístas trinitarianos. Então, aqui está uma grande diferença. E essa unicidade de Alá é o grande pilar do Islã, e da perspectiva deles, eles não nos veem como monoteístas, mas nos enxergam como politeístas e não compreendem a Trindade de forma nenhuma. Então, eles valorizam muito essa questão da unicidade de Deus. Por outro lado, eles acreditam também nos anjos. E quando eles afirmam na crença nos anjos, eles estão falando de seres espirituais. Em anjos, em demônios, nos djinns, da onde vem a palavra em português gênio, e aí tem aquele filme lá do Aladim, do gênio da lâmpada, que não é nem um anjo, nem um demônio, é uma outra categoria de ser espiritual dentro da teologia islâmica. E eles podem ser bons ou maus, assim como seres humanos. Realiza desejo? Inclusive, há na tradição islâmica a crença de que profetas e reis do passado eles se tornaram poderosos porque nas guerras eles eram ajudados por esses djinns. Até alguns personagens bíblicos que lá também são importantes, de forma que, sim, realizam desejos, se aliam aos seres humanos. Só 3? Alguns realizam mais de 3. E aí esses djinns podem ser muçulmanos ou não, é uma questão bem complexa. A teologia dos djinns é algo bem complexo, muito distante da nossa realidade. Então, quando eles falam na crença nos anjos, que seria esse segundo pilar da fé, essa crença nesse mundo espiritual, eles acreditam na predestinação. Isso é outro pilar importante da teologia islâmica, que vai ser compreendido, assim como aqui no protestantismo existe uma grande disputa sobre a relação da soberania de Deus e a liberdade humana. Lá também existe essa disputa. Então, todos eles afirmam sobre a soberania de Deus, sobre a predestinação, mas o significado efetivo disso é tão amplo como no nosso universo. E usando termos do nosso universo cristão, eles têm perspectivas muito próximas ao maniqueísmo, daquela determinação absoluta de Deus, aquelas perspectivas libertárias que afirmam a soberania de Deus, mas como se ela estivesse totalmente aniquilada. Mas todos eles acreditam nessa determinação de Deus de todas as coisas, dessa predestinação de todas as coisas. Inclusive, é muito comum a gente ouvir a expressão Insha'Allah,
e a gente vê isso em filme, novela brasileira, e é um termo que está na boca de todo muçulmano, independente se ele é árabe ou não. É um termo árabe técnico que está no Alcorão e que é um termo islâmico que expressa muito isso. Então é comum você entrar num táxi e um árabe te perguntar: Inshallah, onde nós estamos indo? Ou onde nós estamos indo, Inshallah? Ou seja, aonde a gente vai se Deus quiser? Porque se Deus não desejar, esse carro não liga, esse carro não sai do lugar. Então isso é muito, muito presente. Eles usam essa palavra o tempo todo. Ela é muito importante e expressa muito esse aspecto da teologia deles. Um terceiro pilar, aliás, já falei de 3, né? Da predestinação, dos anjos de Deus. Um outro pilar é a crença nos profetas. Eles acreditam que de Adão até Maomé, Deus enviou profetas à humanidade. Então, eles reconhecem a maior parte dos profetas bíblicos. De Adão até Maomé. Isso. Então, toda essa história de Adão até Maomé também entra no universo islâmico. Sim, isso é interessante. A maior parte dos personagens bíblicos que nós reconhecemos como profetas, eles não têm dificuldade nenhuma de reconhecer como profeta também. Alguns que para nós não são profetas, por exemplo, eu nunca ouvi na teologia cristã alguém dizer que Adão era um profeta. É verdade. Para eles é um profeta. E isso é muito solidificado para eles, isso é muito importante. Inclusive, existem 5 grandes profetas na perspectiva islâmica. Certo. Adão, Noé, Moisés, Jesus. Abraão, não? Abraão é muito importante, é o pai dos árabes, é muito importante, mas nessa posição dos 5 grandes profetas, ele acaba não sendo listado. Olha só que e aí, interessante. Então, recapitula para nós. Adão, Noé, Moisés, Isa, que é Jesus, é o nome corânico dele, e Maomé, ou Mohammed, que seria o selo dos profetas na perspectiva deles, ou seja, o último grande profeta de Deus enviado para a humanidade. Certo. E quando eles falam que acreditam nos profetas, eles acreditam que todos eles foram purificados dos seus pecados. Então, quando a gente fala da impecabilidade de Jesus, para eles não é um grande problema, porque eles também acreditam nisso. O problema é que eles acreditam também, da perspectiva cristã isso é um problema, que todos os profetas também foram purificados dos seus pecados de forma efetiva, limpos completamente. E esses homens não cometem erros, esses homens são perfeitos, esses homens elucidam o caminho para a humanidade. E todos eles, naturalmente, eram muçulmanos da perspectiva deles. Muito interessante. Então, a divisão, por assim dizer, da fé judaico-cristã, da fé islâmica, acontece ali em Abraão, então. Eles acreditam que Abraão é o grande pai dos árabes e, naturalmente, o Islã vem a partir dos árabes. Maomé é um profeta árabe e a religião ela é dada primeiro para os árabes. E, sim, a coisa começa ali, mas a divisão começa mesmo com o nascimento de Ismael e de Isaac, os netos de Abraão. Os filhos de Abraão. Porque enquanto todos esses profetas bíblicos, na perspectiva islâmica, foram dados por Deus para o povo judeu, a partir dos descendentes de Ismael, que vai vir o grande profeta para a humanidade, que primeiro é profeta dos árabes, que é Maomé, e depois é o grande profeta da humanidade. Muito legal. Bom, então, os pilares, né? E aí, voltando, a crença nos profetas, e aí a crença nos livros. Eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que para eles a Bíblia esteja corrompida. O que a gente sabe que historicamente não tem fundamento, mas na perspectiva deles... O entendimento de que a Bíblia para eles é a palavra de Deus, os 66 livros nossos, ou existe alguma diferença? De forma técnica, o que está escrito, né, o que é efetivo na perspectiva islâmica é que existem 4 livros sagrados. Sim. As páginas de Abraão, que é difícil a gente saber exatamente o que é isso, mas na perspectiva islâmica, Abraão teria deixado escritos importantes e sagrados. A Zabur, que são os nossos salmos, e o Injil, que é a tradução para a palavra evangelho. E então, tecnicamente, se a gente olhasse da Bíblia, a gente não sabe que as páginas de Abraão provavelmente não estão ali. Os salmos de Davi, os evangelhos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. E, eu me esqueci, a Torá. A Torá. A Torá de Moisés.
essa parte da Bíblia, o muçulmano afirmaria que é a palavra de Deus no seu original. Porque eles vão dizer que tudo que está ali, que contraria o Islã, é porque foi corrompido pelos cristãos. Sim. E aí o último livro sagrado, o último escrito sagrado é o Alcorão, e esse é inerrante na perspectiva deles. Interessante. Uhum. E Bom, aí, por último, a crença no juízo final. A crença que Deus um dia julgará todo ser e haverá paraíso para os crentes em Allah e eterna perdição, lago de fogo, enxofre para os infiéis. A crença sobre o juízo final tem as mesmas polêmicas também que nós temos? Eles creem na predestinação, polêmicas. E juízo final, polêmicas também? A escatologia islâmica é muito mais controversa que a nossa. Existem diversas perspectivas e diversas questões e detalhes que não estão no Alcorão, mas estão nas hadiths, que fazem com que o imaginário sobre o juízo final seja muito mais rico e cheio de detalhes que a gente não encontra em nada parecido no cristianismo. Entendi. Eu estava na expectativa de que eles resolvessem o problema milenismo, pré-milenismo. Infelizmente, a polêmica é a mesma. Inclusive, só para dar uma pitada, né, eles acreditam, por exemplo, nesse personagem que é o anticristo. Eles acreditam nisso. Olha que legal. De uma outra perspectiva. Mas eles acreditam que virá um grande ser do mal para enganar toda a humanidade, para perseguir muçulmanos. De fato é o anticristo? Entende, né? Porque... Então, a tradução em árabe não seria o anticristo. Sim. É uma figura análoga. A ideia seria o grande enganador, alguma Qual coisa que é assim. O nome em árabe dele? Rapaz, eu não me lembro que exatamente a pronúncia, então não vou falar para não passar vergonha, tá? Mas a tradução seria isso, alguma coisa como um grande enganador. Certo. E é interessante que eles acreditam, então, no retorno de Jesus. Jesus mesmo. Nosso Jesus. Olha, eles chamam de Issa. Para vir aqui convencer todo mundo, inclusive os cristãos, que ele era muçulmano, que os cristãos entenderam tudo errado e que todo mundo tem que voltar para o Islã. E aí, depois disso, vem o fim. Então, Jesus viria novamente como um profeta, não como esse juiz que os cristãos esperam. Não, como um profeta. O que coaduna com essa perspectiva pré-milenista histórica ou dispensacionalista, de um Jesus que volta aqui para reinar na Terra um tempo e trazer justiça, plenitude e mostrar o caminho correto, e aí depois disso vem o fim. Olha que interessante. Legal. Mas ele não julgaria o mundo como na perspectiva cristã. Não. E, por fim, o juízo pertence a Allah, que é, na perspectiva islâmica, a única personalidade divina. Certo, Jesus é só um profeta. Muito legal. Então, é bom a gente conhecer esses pilares também para a gente perceber os pontos de contato e fazer um diálogo interessante com a cultura. Ricardo, me fala um pouco, por que você sabe tanto do mundo muçulmano? Conta pra gente. Saber tanto é difícil, porque realmente é um novo universo, é um outro mundo. A gente sabe que a gente está no planeta Terra, mas é uma coisa muito rica, é milenária, é diferente demais. Mas tem o lado acadêmico. Quando eu me pós-graduei em Sociologia, meu trabalho de conclusão foi uma pesquisa ali na Tríplice Fronteira com jovens muçulmanos. Então, estudei muito sobre essa relação do jovem muçulmano com a prática das 5 orações diárias. E depois me especializei também em instituições cristãs, em 2 instituições cristãs em islamismo. E tem a questão da vivência, né? A nossa família viveu por 2 anos no Oriente Médio. Inclusive, o nosso 2º filho nasceu lá. E a gente fazia trabalho voluntário, servíamos em ONGs, trabalhando sobretudo com refugiados da Síria. Então, a gente saiu de lá apaixonado, né, com a cultura árabe, e a gente gosta, né? Eu gosto muito, minha família gosta muito, não só da culinária árabe, mas da cultura e de entender, né, os muçulmanos. E como foi morar lá? Tem alguma história engraçada para contar pra gente? Rapaz, foram 2 anos intensos. Você chega e é tudo diferente, né? A roupa é diferente,
a média da estatura da população é diferente, a forma que eles andam é diferente, a forma que você diz sim e não é diferente, com o corpo, a linguagem corporal é diferente, é tudo diferente. O alfabeto é diferente, os sons são diferentes, a música é realmente um outro universo. E a gente tem claro, você chega numa cultura nova, você comete várias gafes, você comete cada coisa que coloca a sua vida em risco. Isso é normal, e não por dolo, mas porque você desconhece. Mas logo que eu cheguei, infelizmente, cheio de preconceito, e muitas vezes a gente desfaz preconceito estando em loco, convivendo e vendo que não é aquilo que a gente tinha preconcebido de forma equivocada. Mas cheio de preconceito, cheio de medo, como a maior parte do ocidental tem do mundo muçulmano, apesar que eu tinha me esforçado, me preparado para não estar assim, mas muito está entranhado na gente, né? E aí a gente acha que aqueles que têm a barba maior certamente são terroristas. E aí eu tinha ali algumas semanas no país, tinha tido as minhas primeiras aulas de árabe, estava aprendendo a falar olá, boa tarde. E aí, em um domingo, à tarde, a gente estava em casa, e domingo para eles é o primeiro dia da semana, um dia útil, né? O fim de semana é sexta e sábado. E bateu a minha porta e eu estava me trocando, não tinha vestido a calça ainda, e bateram a minha porta com uma certa insistência. Eu tomei um susto porque eu não conhecia ninguém. Falei, bom, quem que está batendo aqui na minha porta? Eu olhei ali pelo olho mágico, e aí tinha um homem com uma barba no umbigo, com roupas tradicionais islâmicas, e 2 outros homens, um à sua esquerda, um à direita, fortes. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, né, cara? E aí eu não sabia se eu corria pela janela, mas aí tinha minha esposa com a minha filha, se eu abria a porta, o que eu fazia? E aí, naquele pânico, eu resolvi abrir a porta. E ele começou a falar comigo em árabe, eu falei inglês, que eu não falava árabe, e aí os caras começaram a traduzir, e ele era o sheik da mesquita, né, a personalidade religiosa ali daquela localidade, daquele bairro que eu morava. Ele se apresentou e começou a falar do Islã para mim, me islamizar. Perguntou se podia entrar, eu fiquei com muito medo do que aconteceria, eu não deixei eles entrarem, e eles me islamizando em, em árabe, em inglês. E eu ouvindo aquilo tudo, e no meio da conversa eu me dei conta que eu estava sem as calças. E eu fiquei assim, eu não sabia se eu pedia licença para voltar e pôr a minha calça, ou porque seria totalmente desonroso eu receber o sheik sem convidá-lo para entrar. Seria totalmente desonroso eu recebê-lo na porta de bermuda. E aí, só com a peça íntima, eu fiquei imaginando que aquele sheik saiu dali e falei, eu acho que eu islamizei o homem mais depravado do Ocidente, né, aqui na nossa terra. Mas foi o pânico, o susto na hora, né? Entre outras gafes que a gente cometeu. Muito interessante. Bom, você falou também aí de preconceito, né, contra muçulmano. Você acha que existe mesmo isso? Esse mundo nosso é muito sensível, a gente sabe, essas questões de preconceito, discriminação, elas estão em voga. Como que funciona isso em relação aos muçulmanos? Não, sem sombra de dúvidas, há muito preconceito. E o preconceito ele é alimentado pela ignorância, pela falta de conhecimento. Então, até pela falta da oportunidade do ocidental comum de conhecer um muçulmano, de ter um amigo muçulmano, de conviver com um muçulmano, existe muita coisa que é construído pela mídia, pelo imaginário que a gente tem do que é o Oriente, pelo orientalismo. Então, infelizmente, existe sim muito preconceito. Negar isso é extremamente falacioso. Isso é um fato, isso é uma verdade. E vivendo lá, o que eu posso dizer é que, assim como no Ocidente, você tem pessoas radicais, intolerantes, e que, por causa de suas ideias, sejam religiosas ou não, elas estão dispostas a matar pessoas. Isso também existe no universo oriental, isso também existe dentro do mundo muçulmano. Agora, aqui, como isso é uma minoria, lá também é uma minoria. A maior parte do muçulmano é gente como a gente, que teme a Deus da sua perspectiva, quer constituir família, quer ser feliz, quer condições boas
econômicas para viver sua vida em paz, quer a estabilidade do seu país. Então, achar que todo muçulmano quer matar cristão é de uma boçalidade incrível. Interessante. E em termos de radicalidade, a nossa compreensão é que os xiitas, na verdade, aqui até virou sinônimo, né, de radicalidade. A gente chama alguém, nossa, você é muito xiita, você tem essa perspectiva mais radical. Isso é verdade acerca do mundo muçulmano, do mundo islâmico? Rafael, na verdade, isso é uma grande mentira. Por exemplo, se a gente pensa em algumas facções terroristas que a gente está acostumado a ouvir no noticiário, Hezbollah, Estado Islâmico, Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda, Hamas, você lembra de alguma outra? Não. Essas são perspectivas políticas. Algumas delas são perspectivas, partidos políticos em seus países, mas aqui no Ocidente todas são consideradas facções terroristas. Sim. Porque, mesmo sendo reconhecido partido político no seu país, tem um braço paramilitar armado. Então, da definição ocidental, seriam facções terroristas. A gente poderia falar outras. De todas essas que eu falei, a única que é xiita é o Hezbollah. E a que menos talvez se enquadraria na definição de facção terrorista, porque é um grande e o maior partido político do Líbano. E tem representantes no parlamento. E tem, sim, um braço paramilitar, isso é fato. Mas todas as outras grandes facções que a gente conhece aqui, elas são sunitas. Então, a grande questão é que os xiitas representam 15% da população islâmica, então eles são minoria religiosa dentro do mundo islã. Existem facções xiitas terroristas, existem, mas de todas as facções, majoritariamente são sunitas, até porque existem mais sunitas que xiitas no mundo. Agora, por que o xiita recebeu esse título de radical? Por causa do fato de que o Irã é a única teocracia islâmica de perspectiva xiita do mundo. Todas as outras teocracias islâmicas, elas são sunitas. E qual é o ponto? O ponto é que na década de 80 houve um confronto muito forte dos iranianos com o Ocidente, sobretudo com os Estados Unidos. Então, houve essa construção por parte da mídia ocidental, por causa desses embates entre Irã e Estados Unidos, de que o xiismo é mau, de que o xiismo é sinônimo de radicalismo, enquanto, por exemplo, em outras monarquias islâmicas sunitas houve alinhamento, como países do Golfo são aliados economicamente, politicamente com o Ocidente, existem alianças econômicas, o Irã ele é mais alinhado com as forças e as potências como a Rússia, por exemplo, como a China. Então, por causa de questões políticas e geopolíticas, surgiu essa construção na mídia ocidental que vem ocorrendo desde a década de 80, de que xiismo é sinônimo de radicalismo. Mas não há nenhuma evidência efetiva disso. Você tem radicais entre sunitas e também entre xiitas. E a gente tem muito mais facções terroristas sunitas do que xiitas. Certo. E esses termos, xiitas, sunitas, existe mais um também, eles são termos como se fossem denominações dentro do Islã? De forma simples é isso, seriam nossas denominações religiosas, como católicos, evangélicos protestantes, ortodoxos. A gente não seria um bom exemplo a gente falar, por exemplo, de batistas, presbiterianos e metodistas. Eu acho que o mais análogo aqui seria isso: católicos, ortodoxos, protestantes. Então existe uma distinção bem grande, bem maior, bem maior, como nesse caso do cristianismo. Agora, é importante a gente entender que não é só uma questão de diferença teológica, mas também isso acaba tendo desdobramento na cultura, nos países, porque, como já foi dito, o Islã está muito mais próximo da cultura, do governo, do poder, das estruturas, do que aqui o cristianismo. Mas, de forma simples, o que a gente poderia dizer é isso, que são denominações, aspectos, né, dentro do Islã. E assim como no cristianismo existem diversas perspectivas, dentro do Islã existem diversas perspectivas. Então,
As mais comuns são sunitas e xiitas. Mas a gente tem, por exemplo, os alauítas, wahhabistas, entre outros. Muito legal. Bom, gente, esse papo tá muito bom, mas a gente vai ficando por aqui. E a gente já convida você que quer conhecer mais acerca do Islã, acerca da teologia islâmica, dos pontos de contato com o cristianismo, também fortalecer aí as suas bases e convicções, para que seja útil para você, para que seja útil na sua interação com aqueles que são muçulmanos. Você pode acessar lá o nosso Instagram e conhecer um pouquinho mais também através do nosso curso EAD, oferecido aqui pelo Ricardo, nosso amigo, que é conhecedor profundo aí e tem muito a agregar ao nosso conhecimento. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Nós agradecemos a todos vocês que participaram. Foi muito legal. Espere os nossos próximos podcasts. Eu tenho certeza que você vai conhecer e vai se aprofundar no conhecimento teológico. Fica aqui também o nosso agradecimento ao Léo e ao Lucas do Recorda Digital. Foi excelente o nosso podcast. Isso é realizado aí através da produção dos nossos amigos da Recorda Digital. E todos vocês que estiveram conosco até esse presente momento, nós agradecemos e damos realmente aí o nosso coração de gratidão aí, a nossa alegria por vocês terem nos acompanhado. Ricardo, muito obrigado e se despede aí para nós em árabe. Fala aí alguma coisa aí, uma despedida em árabe para nós. Eu queria agradecer muito, Rafael, o tempo de conversa, a oportunidade. Eu quero deixar uma indicação de livro, Uma Nova Introdução ao Islã, de Daniel Brown, publicado pela editora Ultimato em parceria com o Martureu. Eu acredito que é um livro que, se alguém quer conhecer um pouco sobre o Islã, sobre o universo, é o livro mais indicado. Profundidade, mas linguagem acessível. É uma excelente leitura, recém-lançada aqui no Brasil. Yatik Lafir Marsalame. A tradução fica para o próximo podcast, próxima vez que você me convidar, tá bom? Muito bem. Gente, até a próxima. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço.